amor e higiene nas décadas de 1600 e 1700. Na Idade Média não havia escovas de dente, perfumes, desodorantes e muito menos papel higiênico. Excremento humano era jogado pelas janelas do palácio a todo instante. Num dia de festa, a cozinha do palácio podia preparar, por exemplo, um banquete para 1.500 pessoas, sem as mínimas condições de higiene. Nos filmes de hoje, vemos pessoas daquela época se sacudindo ou se abanando. A explicação não está no calor, mas no mau cheiro que exalavam sobre as saias, feitas de propósito para conter o cheiro das partes íntimas, já que não havia higiene. Também não era costume tomar banho devido ao frio e à quase inexistência de água corrente. Só os nobres tinham lacaios para abaná-los, dissipar o mau cheiro que o corpo e a boca exalavam, além de afugentar os insetos. Quem esteve em Versalhes admirou os imensos e belos jardins que naquela época não eram apenas contemplados, mas serviam de banheiro nas famosas baladas promovidas pela monarquia, por não haver banheiros. Na Idade Média, a maioria dos casamentos acontecia em junho, para eles o início do verão. O motivo é simples: o primeiro banho do ano foi tomado em maio, então em junho o cheiro das pessoas ainda era tolerável. Porém, como alguns cheiros já começavam a incomodar, as noivas carregavam buquês de flores perto do corpo para disfarçar o fedor. Daí a explicação da origem do buquê da noiva. Os banhos eram feitos em uma única banheira enorme, cheio de água quente. O chefe de família tinha o privilégio do primeiro banho em água limpa. Então, sem trocar a água, os demais chegavam à casa por ordem de idade. Mulheres também por idade. E por fim, os filhos. Os bebês eram os últimos a se banhar. Quando chegavam a sua vez, a água da banheira estava tão suja que era perigoso o bebê morrer lá dentro de infecção. Os telhados das casas não tinham forro, e as vigas de madeira que os sustentavam era o melhor lugar para os animais. Cachorros, gatos, ratos e besouros entravam para ali se aquecerem. Quando chovia, as goteiras obrigavam os animais a pularem para o chão. Quem tinha dinheiro guardava-os em chapas de lata. Certos tipos de alimento oxidam o material, fazendo com que muitas pessoas morressem de envenenamento neste processo de armazenagem do que ganhavam. Lembre-se de que os hábitos de higiene da época eram terríveis. Os tomates, por serem ácidos, foram considerados venenosos por muito tempo. As xícaras de lata eram usadas para beber cerveja ou uísque. Essa combinação às vezes deixava o indivíduo no chão, numa espécie de narcolepsia induzida pela mistura de bebida alcoólica com óxido de estanho. Alguém andando na rua pensaria que ele estava morto. Então recolhiam o corpo e preparavam para o funeral. Em seguida o corpo era colocado na mesa da cozinha por alguns dias e a família observava, comia, bebia e esperava para ver se o morto acordava ou não. Daí aquela que os mortos são vigiados, vigília ou vigília, que é a vigília ao lado do caixão. A Inglaterra é um país pequeno, onde nem sempre havia um lugar para enterrar todos os mortos. Os caixões foram então abertos, os ossos removidos, colocado em ossários e a tumba era usada para outro cadáver. Às vezes, ao abrir os caixões, percebia-se que havia arranhões nas tampas internas, indicando que o morto havia de fato sido enterrado vivo. Assim, ao fechar o caixão, surgiu a ideia de amarrar uma alça no pulso do falecido, passando por um orifício feito no caixão e amarrando-o a uma campainha ou sininho. Após o enterro, alguém era deixado de plantão ao lado do túmulo por alguns dias. Se o indivíduo acordasse, o movimento do seu braço faria soar a campainha e seria salvo pelo sino, que é uma expressão popular que usamos até hoje.